Ainda consigo ouvir o som da porta se fechando naquela manhã. Algumas pessoas dizem que a dor passa com o tempo, mas existem feridas que nascem num único segundo e mudam a nossa vida para sempre. O dia em que o meu marido me abandonou a mim e as nossas filhas gêmeas, recém-nascidas, foi exatamente esse momento. Naquele instante eu acreditava que tinha perdido tudo. O que eu ainda não sabia era que as mentiras da mãe dele destruiriam o nosso casamento, mas também abririam o caminho para que o nosso maior sonho se tornasse realidade da forma mais inesperada. O meu nome é Camila. Tenho 32 anos e moro em Campinas, no estado de São Paulo. Durante anos, eu e o Daniel sonhamos com uma vida simples, mas feliz. Não queríamos mansões nem carros de luxo. O nosso maior sonho era construir um pequeno negócio familiar ligado à decoração infantil, um lugar onde pudéssemos criar quartos cheios de carinho para crianças e acompanhar o crescimento das nossas futuras filhas. Passávamos noites desenhando ideias, escolhendo cores e imaginando o dia em que colocaríamos a placa da nossa loja na fachada. Conheci o Daniel numa exposição de arquitetura em São Paulo. Eu era designer de interiores e ele trabalhava numa construtora da família. Ele não parecia um homem rico nem fazia questão de mostrar isso. Apaixonei-me pelo seu jeito calmo, pela forma como me fazia sentir importante e pela maneira como falava do futuro. Poucos meses depois, estávamos morando juntos e planejando o casamento. Tudo parecia perfeito, até conhecer a mãe dele. Helena nunca escondeu que não gostava de mim. Sempre dizia que o filho merecia uma mulher de uma família influente, alguém que pudesse aumentar o prestígio deles. Eu era apenas filha de uma costureira e de um motorista de ônibus. Para ela, isso bastava para concluir que eu nunca estaria à altura do sobrenome da família. Daniel tentava defender-me sempre que podia. Dizia que a mãe exagerava e que, depois do casamento, ela acabaria aceitando a nossa relação. Eu queria acreditar nisso. Afinal, o amor dele parecia sincero. Quando descobri que estava grávida de gêmeas, Daniel chorou de felicidade. Abraçou-me com força, beijou a minha barriga e prometeu que construiríamos o nosso sonho juntos, agora como uma família de 4 pessoas. Mas poucas semanas depois, Helena começou a visitar-nos com uma frequência estranha. Fazia perguntas que pareciam inocentes, observava cada detalhe da minha rotina e, quando pensava que eu não estava olhando, lançava um sorriso discreto que me deixava inquieta. Naquela época eu ainda não imaginava que ela já estava preparando uma mentira, capaz de convencer o próprio filho a abandonar a esposa e as 2 filhas no momento em que elas mais precisavam dele. Os meses passaram. E a gravidez trouxe não apenas a alegria de esperar pelas nossas gêmeas, mas também uma tensão que eu não conseguia explicar. Daniel ainda era carinhoso comigo, mas já não era o mesmo. Homem que me fazia rir durante o jantar, ou que passava horas, desenhando o futuro da nossa loja. Ele estava sempre distraído. Respondia mensagens escondido e atendia às ligações da mãe longe de mim. Sempre que eu perguntava o que estava acontecendo, ele sorria sem convicção. É só trabalho, Camila. Não se preocupa, mas eu conhecia o homem com quem tinha casado. O brilho dos seus olhos estava desaparecendo, substituído por uma expressão de culpa e preocupação que aumentava a cada semana. As nossas filhas nasceram numa manhã chuvosa de primavera, em um hospital de Campinas. Quando Daniel pegou as 2 meninas nos braços pela primeira vez, voltou a ser o homem por quem eu me tinha apaixonado. Chorou de emoção. Beijou a testa das bebés e repetiu que elas eram o maior presente das nossas vidas. Naquele momento, pensei que todos os nossos problemas tinham ficado para trás. Eu estava completamente enganada. 2 dias depois de voltarmos para casa, Helena apareceu sem avisar. Entrou no apartamento com um sorriso estranho e trouxe flores apenas para o filho. Nem sequer olhou para as netas. Enquanto eu preparava café na cozinha, ouvi partes da conversa entre os 2. Ainda dá tempo de fazer a escolha certa, Daniel. Mãe, por favor, ou acreditas em mim, ou vais destruir a tua vida para sempre. Quando entrei na sala, os 2 ficaram em silêncio. Helena levantou-se. Aproximou-se de mim e acariciou delicadamente o rosto de uma das bebés. São muito bonitas. Espero que um dia descubras toda a verdade. Ela saiu logo depois, deixando um silêncio pesado dentro da casa. Na manhã seguinte, Daniel acordou antes de mim. Quando entrei na sala, encontrei uma mala ao lado da porta. O meu coração disparou. Daniela, o que significa isso? Ele evitava olhar diretamente para mim. As mãos tremiam enquanto segurava as chaves do carro. A minha mãe mostrou-me algumas coisas. Ela disse que me escondeste a verdade desde o início. Fiquei completamente confusa. Do que estás falando? Ele respirou fundo, como se cada palavra lhe machucasse. Ela disse que as meninas podem não ser minhas,
Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Estás louco? Como podes acreditar numa mentira dessas? As lágrimas começaram a cair antes mesmo de eu terminar a frase. Expliquei que nunca o tinha traído. Implorei para que olhasse nos meus olhos e acreditasse em mim. Mas Helena já tinha envenenado o coração dele. Daniel apertou os lábios com força. A minha mãe nunca mentiria sobre uma coisa tão séria. Naquele instante percebi que eu já tinha perdido o meu marido. Sem sequer pegar as filhas ao colo pela última vez, ele abriu a porta. Antes de sair, disse apenas uma frase. Se um dia eu descobrir que estou errado, será tarde demais para pedir perdão. A porta fechou-se. Eu fiquei imóvel, abraçada às minhas 2 bebés, enquanto o silêncio da casa parecia gritar mais alto do que qualquer palavra. Naquele dia, achei que Helena tinha destruído apenas o meu casamento. Eu ainda não fazia ideia de que aquela mentira também acabaria, destruindo o próprio filho dela. Durante as primeiras semanas, eu mal conseguia distinguir os dias das noites. As gêmeas acordavam em horários diferentes, e eu passava horas tentando alimentá-las, embalá-las e, ao mesmo tempo, conter as minhas próprias lágrimas. Muitas vezes, eu chorava em silêncio para que elas nunca sentissem o peso da dor que eu carregava. Os dias transformaram-se em meses. Daniel nunca telefonou, nunca perguntou pelas filhas, nunca enviou uma única mensagem. Era como se nós 3 tivéssemos deixado de existir. No início pensei em procurá-lo. Peguei no telefone várias vezes, mas sempre desistia antes de ligar. Se ele tinha escolhido acreditar nas mentiras da mãe em vez da mulher com quem construiu uma família, nenhuma palavra minha mudaria isso. Eu precisava seguir em frente. As contas começaram a acumular-se. O dinheiro que eu tinha guardado desapareceu rapidamente entre fraldas, leite e medicamentos. Voltar ao mercado de trabalho parecia impossível. Nenhuma empresa queria contratar uma mãe de 2 recém-nascidas. Foi então que me lembrei do nosso antigo sonho. Durante anos, Daniel e eu desenhamos projetos para criar espaços infantis cheios de cor, aconchego e criatividade. A loja nunca saiu do papel, mas os cadernos com os nossos desenhos continuavam guardados numa caixa de papelão no fundo do armário. Numa noite, enquanto as meninas dormiam, abri aquela caixa. Passei os dedos sobre os esboços e, em vez de sentir tristeza, senti algo diferente. Esperança. Talvez o sonho nunca tivesse pertencido ao Daniel. Talvez sempre tivesse sido meu. Peguei nas poucas economias que restavam e comprei tintas, tecidos, pequenos móveis e materiais de decoração. Transformei a sala do apartamento num pequeno ateliê improvisado. Enquanto as minhas filhas dormiam, eu desenhava quartos infantis, pintava móveis antigos e criava projetos personalizados para famílias que queriam oferecer um espaço especial aos seus filhos. No começo, ninguém conhecia o meu trabalho. Publiquei fotografias nas redes sociais. Recebi poucas curtidas. Nenhum cliente. Mesmo assim, continuei. Todos os dias aprendia algo novo sobre marketing, fotografia e atendimento. Respondia mensagens de madrugada. Estudava vídeos gratuitos na internet e melhorava cada detalhe dos meus projetos. Então aconteceu algo inesperado. Uma cliente de Campinas publicou um vídeo mostrando o quarto que eu tinha transformado para o filho dela. O vídeo emocionou milhares de pessoas, porque ela contou que o menino estava vencendo uma longa batalha contra uma doença e que aquele quarto tinha devolvido alegria à família. Em menos de 48 horas, o vídeo tornou-se viral. O meu telefone não parava de tocar. As mensagens chegavam de São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre e até de outras regiões do Brasil. Sozinha, eu já não conseguia atender todos os pedidos. Aluguei um pequeno estúdio. Contratei 2 mães solteiras que também precisavam de uma oportunidade. Pouco tempo depois, outras profissionais juntaram-se à equipa. O nosso pequeno negócio transformou-se numa empresa especializada em decoração infantil personalizada. Quando chegou o primeiro grande contrato com uma rede nacional de lojas para bebés, sentei-me no chão do escritório e chorei durante vários minutos. Não era apenas pelo dinheiro. Era porque aquele era o sonho que Daniel e eu tínhamos desenhado anos antes. A diferença era que eu o tinha tornado realidade. Sem ele. Alguns meses depois, fui convidada para participar de um programa de televisão em São Paulo, sobre mulheres empreendedoras. Contei a minha história sem mencionar o nome de Daniel ou da família dele. Falei apenas sobre recomeços, coragem e sobre nunca desistir dos próprios sonhos. A entrevista foi transmitida para todo o Brasil. Eu não fazia ideia de quem estava assistindo. Nem imaginava que naquela mesma noite, Daniel estava sentado diante da televisão, olhando para mim completamente paralisado. Pela primeira vez desde que nos abandonou, ele descobriu que o sonho que um dia prometeu construir comigo tinha se tornado realidade. E percebeu, tarde demais, que a mulher que a mãe dele chamou de incapaz
havia conseguido tudo aquilo que ele nunca teve coragem de defender. Na noite em que a entrevista foi ao ar, eu não fazia ideia de que, do outro lado da tela, Daniel permanecia imóvel diante da televisão. Mais tarde, descobri que um antigo colega de faculdade lhe enviou a reportagem com apenas uma frase: "Você precisa assistir a isso." Enquanto eu voltava para casa depois da gravação, feliz por ter representado tantas mulheres que recomeçaram do zero, Daniel via cada segundo da minha história. Pela primeira vez em anos, ele enxergava tudo aquilo que nunca quis ouvir quando eu ainda implorava para que acreditasse em mim. Dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado da família Montgomery. Ele perguntou se poderia marcar uma reunião comigo. Achei estranho, mas aceitei. Quando entrei no escritório em São Paulo, encontrei Daniel sentado na sala de reuniões. Ele parecia muito mais velho do que realmente era. Os cabelos já tinham alguns fios grisalhos e os olhos carregavam um peso impossível de esconder. Ao lado dele estava um envelope. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele levantou-se. "Camila, eu preciso te contar toda a verdade." Cruzei os braços. A verdade chegou tarde demais. Ele baixou a cabeça. Com a voz embargada, explicou que poucos meses antes Helena sofrera um problema de saúde. Durante a recuperação, uma antiga funcionária da família decidiu pedir demissão. Antes de sair, entregou-lhe uma caixa com documentos que Helena mantinha escondidos havia anos. Entre aqueles papéis estavam mensagens, e-mails impressos e até gravações. Foi assim que Daniel descobriu que nunca existiu qualquer dúvida sobre a paternidade das nossas filhas. Helena tinha inventado tudo. Ela contratou um investigador para fabricar informações falsas, alterou documentos e convenceu o próprio filho de que eu escondia um relacionamento com outro homem. Tudo porque acreditava que eu destruiria o prestígio da família e que o neto de um grande empresário não deveria crescer ao lado de uma mulher comum. Daniel contou-me tudo chorando. Disse que quando confrontou a mãe, ela não negou, apenas respondeu friamente: "Fiz o que era necessário para proteger o nome da nossa família." Naquele momento, ele percebeu que havia sacrificado a própria esposa e as próprias filhas para proteger uma mentira. Poucas semanas depois, Helena perdeu o controle da empresa da família. Os outros acionistas descobriram diversas manipulações financeiras cometidas por ela ao longo dos anos e exigiram sua saída definitiva da administração. Pela primeira vez, o sobrenome que ela tentou proteger transformou-se na maior vergonha da sua vida. Daniel também decidiu abandonar os negócios da família, mas nada disso devolvia os anos perdidos. Ele aproximou o envelope de mim. Dentro estavam os antigos desenhos que nós dois fizemos quando sonhávamos em abrir um negócio para famílias e crianças. Eu sorri discretamente. Sabe por que guardei cópias de todos eles? Porque esse sonho nunca morreu. Respirei fundo antes de continuar. A diferença é que alguém acreditou nele. Ele levantou os olhos. "Quem?" Olhei pela janela do escritório. Do outro lado da rua, as minhas 2 filhas, agora com 7 anos, saíam do carro acompanhadas pelo meu sócio, Rafael. Rafael entrou alguns segundos depois. Era o homem que conheci quando a empresa ainda era pequena. Nunca tentou ocupar o lugar de ninguém. Apenas caminhou ao nosso lado, ajudou-me a expandir a empresa. Tratou as minhas filhas com carinho e acreditou em mim quando quase ninguém acreditava. Sorri ao vê-lo. Foi ele quem tornou o nosso sonho realidade ao meu lado. Daniel permaneceu em silêncio. Não havia ciúmes no seu olhar. Havia arrependimento. Um arrependimento profundo demais para ser apagado. As meninas correram até mim, abraçaram-me sorrindo, e logo depois olharam curiosas para Daniel. Ele ajoelhou-se lentamente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. "Eu sou o vosso pai." As 2 permaneceram em silêncio. A mais corajosa perguntou: "Pai, por que você demorou tanto para nos conhecer?" Nenhuma resposta seria suficiente. Daniel chorou como nunca tinha chorado na vida. Eu senti pena, mas já não sentia dor. Aproximei-me das minhas filhas. Segurei as mãos delas e disse com calma: "Algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar a amar. Outras entram para nos ensinar a nunca desistir de nós mesmos." Olhei uma última vez para Daniel. "Eu perdoei você há muito tempo, mas perdoar não significa voltar atrás." Saí dali de mãos dadas com as minhas meninas. Rafael caminhava ao nosso lado. Enquanto atravessávamos a calçada, senti uma paz que nunca tinha experimentado. Naquele instante, compreendi que o maior sonho da minha vida nunca foi construir uma empresa. Foi construir uma família baseada em amor, respeito e verdade. E esse sonho finalmente tinha se tornado realidade. Porque no fim, quem perde a família por acreditar em mentiras nunca perde apenas o passado. Perde também o futuro que poderia ter vivido. Hoje, quando olho para trás, já não vejo a mulher que chorava sozinha num pequeno apartamento, segurando 2 bebés enquanto tentava entender por que eu
O homem que amava tinha ido embora. Vejo uma mulher que descobriu a própria força quando acreditava não ter mais nenhuma. As minhas filhas cresceram rodeadas de amor, honestidade e respeito. Nunca lhes ensinei a odiar o pai. Em vez disso, ensinei-lhes que as escolhas têm consequências e que a verdade sempre encontra uma maneira de aparecer, por mais tempo que demore. A empresa que um dia nasceu na sala do meu apartamento tornou-se uma referência em todo o Brasil. Cada quarto infantil que criamos carrega um pouco da nossa história. A prova de que até os sonhos mais frágeis podem florescer quando alguém se recusa a desistir. Quanto ao Daniel, ele tentou aproximar-se das meninas aos poucos. A confiança não voltou de um dia para o outro, mas pela primeira vez, ele precisou conquistar aquilo que um dia abandonou. Aprendeu da maneira mais difícil que dinheiro, sobrenome e herança jamais substituem os momentos perdidos com quem realmente importa. Helena passou o resto da vida convivendo com as consequências das próprias escolhas. O poder que tanto protegeu desapareceu, mas o vazio que criou dentro da própria família permaneceu. Às vezes as pessoas perguntam se eu me arrependo de tudo o que vivi. A minha resposta é sempre a mesma. Se nada daquilo tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse descoberto a mulher que existia dentro de mim. O meu marido acreditou nas mentiras da mãe dele e destruiu a nossa família, mas sem perceber, deu-me a oportunidade de construir uma vida muito maior do que aquela que eu tinha imaginado. E essa é a maior lição que a vida me ensinou. As mentiras podem destruir uma família por algum tempo, mas a verdade, a coragem e o amor pelos nossos filhos têm o poder de construir um futuro que ninguém jamais conseguirá tirar de nós.